Essa era a primeira parte da pergunta. A segunda parte seria quanto à atuação dos mesmos líderes no contexto atual. Muitos desses líderes acabados de formar são jovens e eu não vejo eles com muita paciência de se enquadrar devidamente nas suas igrejas e crescer lá. Tem tanta pressa que alguns deles começam a promover, por vezes, divisões. Alguns começam a experimentar frustração. Não estão conseguindo, muitos deles, se enquadrar devidamente nas estruturas das suas igrejas. Por outro lado, as igrejas, muitas das igrejas, têm medo dos líderes com formação, porque entendem que os líderes com formação são mais exigentes no seu sustento. Então, também, muitos desses não são devidamente aproveitados. Temos congregações que hoje recusam receber um pastor, porque acham que este pastor vai precisar de um sustento. Vai pesar a igreja. Pesar a igreja, exatamente. Então, temos um pouquinho este dilema. São os jovens que não têm paciência de se enquadrar, criticam as suas lideranças e não se enquadram. E temos igrejas que recusam os jovens formados. Mas eu quero dizer que, pelo menos na minha experiência, quando eu argumentava que não queria ser pastor por causa das dificuldades que estava a haver, eu me lembro ainda como se fosse hoje, que me parece que eu ouvi uma voz, Deus falando, dizendo assim, ok? Depois de eu fazer toda a minha lista de críticas, eu ouvi uma voz quase como Deus me falando assim, ok, meu filho, as tuas críticas têm toda a razão de ser e eu assino embaixo. Só tem um problema. Aquelas pessoas que você critica, elas acreditam piamente que estão a fazer bem, estão a dar o seu melhor. Não tem a consciência dos erros que você está a apontar. Se você não se enquadrar, como é que a igreja vai mudar? Ela vai continuar onde está. Porque aqueles que estão lá, que você critica, eles acham que estão certos. Não tem ninguém que lhe desafia para ver outra coisa. E você não quer fazer parte. Então, será que é a esperança da igreja mudar se os jovens não querem fazer parte das igrejas que os formaram? Esta é a grande pergunta. Será que vai haver mudança se as igrejas não tiverem coragem de enquadrar os jovens que eles formaram? Porque aqui eu creio que tem um papel de muitos de nós, líderes já adultos. E enquanto temos lucidez, enquanto temos alguma energia, permitir que o volante caia nas mãos daqueles que são mais jovens e nós sentemos ao lado no banco do passageiro para tentar lhes ajudar com a nossa experiência, mostrar o caminho, de discipular na liderança enquanto podemos. Infelizmente, a maioria dos líderes só são substituídos no dia que vão para o cemitério. E não depois são substituídos por jovens que vão destruir a igreja que eles lutaram para construir. Porque não enquadraram esses jovens ao seu lado. Ou seja, não fizeram aquilo que Paulo fez, ter um Timóteo ao seu lado, ter um Tito ao seu lado, a quem, enquanto ele está lúcido, pode mandar carta de encorajamento, pode mandar carta de correção. Então, eu creio que precisamos demonstrar isso um pouquinho nas nossas lideranças. Me parece que este espírito de cultura, onde o soba, uma vez soba, morre soba, e então, uma vez que você chega lá na liderança, você quer ficar lá até morrer. Quando você morrer, provavelmente a tua igreja vai ser enterrada contigo. Por quê? Porque não vai ter ninguém capaz de repente, assumir a sua liderança. Então, eu creio que é um trabalho onde os jovens precisam ter coragem para se assumirem, mas
os líderes mais velhos precisam de adotar esses jovens para caminharem ao seu lado, inclusive dar-lhes a responsabilidade, onde você convida um pastor mais jovem para ser o pastor. Eu acho que nós estamos a formar mal os nossos jovens, porque nós não confiamos neles. Eu me lembro um determinado episódio da minha denominação. Uma vez, quando eu propus para a liderança, eu fui convidado para a presidência da denominação e eu recusei. E eu apontei para um pastor mais jovem do que eu. E um outro colega perguntou assim: você se subordinaria a alguém que você discipulou? E eu respondi-lhe sem titubear: eu acredito ter feito um bom trabalho. Se ele discipulei bem, eu não tenho nenhum problema em que ele hoje vire meu chefe. Não tenho nenhum problema. Mas eu creio que muitos de nós temos problemas de aceitar que um pastor mais jovem lidere uma instituição onde nós só viramos membros. Muitos de nós pensamos que eu nasci para esta posição e tenho que ficar lá até acabar os meus dias. Não é bem assim. Porque algumas dessas coisas vão prejudicar o bom andamento da igreja. Precisamos ter coragem, formar bem os nossos jovens e confiar neles alguma responsabilidade. É como se um pai tem uma empresa. Eu estou pensando num empresário. Um empresário de visão vai treinar o seu filho para poder assumir o negócio da família uma vez que o pai parte desta. Senão, vão ser daqueles filhos que vai afundar a empresa do pai no ano que ele morre. Porque nunca foi envolvido na gestão de tal empresa. Isso se aplica a todas as áreas de liderança. Então, eu espero que sejamos melhores nesta ação.